Como definir a hierarquia viária de uma cidade? São as vias mais importantes de uma cidade que fazem parte da etapa de análise do entorno, de um terreno ou até mesmo da complexidade da malha urbana de uma cidade. Vias estruturais, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Essas são as 4 classificações da hierarquia viária de uma cidade. Vou te contar agora quais são as principais características de cada uma delas. A primeira, as vias estruturais. Essa categoria, ela não existe para todas as cidades. Ela é aquela categoria de via que existe quando uma cidade tem uma rodovia, seja ela estadual ou federal, que passa por dentro do perímetro urbano da cidade. Então, essa é uma informação importante. Por quê? Porque a via estrutural, então, ela conecta diferentes cidades dentro de uma região. Essa é a principal característica da via estrutural. Ela geralmente não entra para dentro da cidade, não entra para dentro da malha urbana, mas ela passa pela cidade justamente porque ela conecta cidades diferentes. Então, a principal característica da via estrutural é que ela é importante para toda a região. Segunda categoria, as vias arteriais. As vias arteriais são aquelas que têm importância para toda a cidade, que conecta diferentes partes da cidade e que tenha uma alta fluidez de tráfego. É por meio das vias arteriais que a gente pode se deslocar e conhecer toda a cidade. É como se fosse a estrutura primária da cidade que salta aos nossos olhos. Isso é importante porque a gente pode percorrer a cidade só andando pelas vias arteriais. Então, a gente deve ter vias arteriais no sentido norte-sul, leste-oeste, conectando diferentes bairros de uma cidade. Elas apresentam, então, além da alta fluidez de tráfego, uma baixa acessibilidade, o que significa que são nessas vias que o carro tem mais prioridade, o transporte coletivo, o transporte de carga e principalmente a gente deveria, seguindo as normas aí de DENIT que a gente tem à disposição, são as vias que a gente deveria ter menos acessibilidade para as pessoas, para os pedestres, mas a gente acaba nas nossas cidades tendo tudo isso meio misturado, mas essas são as características principais. As vias coletoras. As vias coletoras, justamente como o próprio nome delas já diz, elas coletam o fluxo das vias arteriais e jogam nas vias locais. Elas fazem o meio de campo entre as arteriais e as locais, que são as próximas vias que a gente vai falar. Então, elas são canais de distribuição de tráfego numa hierarquia média e elas são super democráticas, elas aceitam um pouco de todas as características. Então, como elas estão nessa categoria mais intermediária, são as vias onde a gente geralmente tem uma pista de transporte coletivo compartilhada do ônibus com o carro, é onde a gente pode ter estacionamento, é onde a gente pode ter ciclovias, tudo isso no mesmo perfil viário. Então, geralmente as coletoras são aquelas vias que dão acesso a um comércio de bairro, onde a gente tem um tipo de uso mais voltado para a prestação de serviço, do comércio. Então, é importante a gente considerar, que elas têm um valor de solo também diferenciado, justamente porque elas têm bastante atratividade. Elas são vias muito utilizadas na cidade justamente por terem essa importância interna para cada bairro da cidade. E as vias locais? As vias locais são as que mais se repetem numa cidade. Geralmente é através das vias locais que a gente define qual é o tipo de malha urbana que a gente vai ter numa cidade ou uma determinada região dessa cidade. As vias locais são as que dão acesso para os lotes. Então, geralmente, aquele tipo de via a gente só entra naquela rua se a gente vai acessar aquela casa,
aquele uso do solo bem específico que existe de frente para aquela rua. Elas têm um perfil viário mais reduzido e elas apresentam uma baixa fluidez de tráfego, ou seja, menor velocidade nas vias e principalmente uma alta acessibilidade. Então é onde geralmente a gente tem estacionamento nas vias e os pedestres, né, passando, circulando numa calçada mais generosa e mais larga. Eu separei aqui uma análise do entorno de um terreno, de um lote específico, nesse caso aqui para a cidade de Canoas, para ilustrar um pouco essas características da hierarquia viária. Bom, então aqui eu separei um mapa base que eu extraí do OpenStreetMap para a gente fazer uma análise do entorno de um terreno, que eu demarquei esse aqui, com relação à hierarquia viária. Quando a gente pega um mapa base dessas fontes de consulta, OpenStreetMap, Google Maps, a gente vê que a base dele já vem demarcada com as ruas com cores diferentes, como se fosse uma legenda. Então, aqui a gente já tem, né, uma demarcação da BR-116, esse aqui é o mapa da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. As avenidas aqui demarcadas, algumas com uma cor mais laranja e algumas outras com cor amarela. É importante destacar que isso aqui não é um mapa de hierarquia viária. Como esses sites e fontes são mapas de consulta de rotas, as ruas que são mais consultadas e que são mais utilizadas para as rotas das pessoas acabam se destacando em termos de cores, mas na verdade isso aqui não é um mapa de hierarquia viária. A hierarquia viária é uma denominação de acordo com as características da via e não com o uso que ela tem. Então isso é bem importante destacar. Então, como já tem uma legenda própria no mapa, para fazer a demarcação correta da hierarquia viária, eu deixei aqui o mapa com uma cor de fundo, tá? Um cinza para a gente não ter legenda e aí a gente aplicar nossa própria legenda de acordo com as características. Então a gente tem aqui, primeiro, as vias estruturais, que são as rodovias que passam pela cidade. No caso de Canoas, a gente tem a BR-116, que divide a cidade, e tem a Guilherme Schell, que é uma via que conecta diferentes cidades também. Essas duas vias, então, estariam na categoria de vias estruturais e seriam, então, essas conexões com outras cidades. A partir daí, existem as vias arteriais. As vias arteriais são essas vias mais importantes na cidade, tanto no sentido leste-oeste quanto norte-sul. Elas tiram o fluxo das vias estruturais e dão acesso aos principais setores da cidade. Então, nesse sentido, elas funcionam como se fossem artérias mesmo, né? As artérias principais de circulação dentro de uma malha urbana. A partir das vias arteriais, a gente tem as vias coletoras. Então, as vias coletoras, elas, como dizem o nome, né, tiram o fluxo, coletam o fluxo das arteriais e levam, então, para as partes mais internas da cidade. Aqui a gente pode ver que nas vias coletoras, elas ficam desconectadas se a gente enxerga elas sozinhas. As arteriais, não. As arteriais geralmente fazem sentido se a gente quer andar só por elas numa cidade, mas as vias coletoras, elas acabam ficando cheias de pontas soltas porque elas não se conectam entre si, elas se conectam às arteriais. E as demais que estão aparecendo aqui no fundo, as branquinhas, são as vias locais. Então, o que a gente acaba vendo aqui, né? A gente tem núcleos urbanos que formam os diferentes bairros da cidade, e as vias locais são as que estão dentro desses núcleos, as que dão acesso aos lotes, às casas das pessoas, a alguma questão de outros usos do solo que a gente possa ter. As vias locais são as mais numerosas numa cidade, são as que mais se repetem e são as que definem, então, o tipo de malha urbana que a gente tem. A gente pode olhar aqui para alguns setores, a gente vê uma malha urbana bem ortogonal, com quarteirões retangulares e assim por diante. Então, em relação ao nosso entorno edificado, desse terreno aqui que a gente está analisando, a gente pode dizer que é um terreno bem localizado, que é um terreno que tem fácil acesso, que é um terreno que está bem estratégico com relação à hierarquia viária do entorno.
E a gente ainda pode dizer, se a gente for analisar a malha urbana da cidade, no caso de Canoas, que a gente, olhando toda a hierarquia viária, que se destaca no primeiro plano, as coletoras, as arteriais e a estrutural, a gente tem uma cidade que funciona com modelo em grelha, mas isso pode ser conversa para um próximo vídeo, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender bem as características de cada tipo de via num mapa da hierarquia viária de uma cidade ou até mesmo na análise do entorno do terreno que tu está utilizando para o teu TCC ou para dar início aí a algum projeto. Bons projetos! Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.